Muito bem, meus amados irmãos, estamos no segundo vídeo e nós vamos iniciar até inteirar aí 3 vídeos, né, de 30 minutos para que nós possamos encerrar esta lição. E aqui nós estamos falando que no terceiro tópico, do subtópico 2 da lição, né, sobre Jesus, o verdadeiro homem, e aqui nós estamos relatando no subtópico 3 da revista da Escola Bíblica Dominical, Jesus encarnado no Novo Testamento, né? Jesus, o Filho de Deus, de fato se tornou carne, né? A sua humanidade, meus amados irmãos, a sua humanidade voltou a repetir, não era ilusória, né? Não era uma ilusão, né? Era real, né? Aqui nós podemos entender que a sua humanidade voltou a repetir e não era ilusória. A humanidade do Senhor não era ilusão, e sim era real. O Senhor Jesus era real. Tanto é que se nós observarmos nas passagens bíblicas, nós vamos ver que os discípulos, né, alguns dos discípulos tocaram em Jesus, né? E tem aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, o que ela fez? Ela tocou na orla de Jesus, da vestimenta de Jesus, e ali ela tocando, o Senhor Jesus pôde ver, né, que saiu dele virtude, e aquela virtude que saiu do Senhor Jesus foi a cura daquela mulher, daquele fluxo de sangue daquela mulher. Então nós podemos entender que ele era, a sua humanidade era real, não era ilusória, né? Nós entendemos que não foi uma ilusão, embora concebido naturalmente no seu nascimento, foi tão natural quanto o nosso. O nascimento do nosso Senhor Jesus foi natural como o nosso, né? Foi natural como o nosso. Então, ele sentiu as nossas dores, ele sentia as dores que nós sentimos, né? Ele sentia as dores, todos os problemas que nós sentimos, ele também sentia. A diferença é que ele é o Filho de Deus, né? Ele é o Filho de Deus. Então, meus amados irmãos, ele sentia fome, ele sentia sede, ele precisava se alimentar, né? Ele precisava saciar sua sede, né? Porque o nosso corpo ele necessita, né, da água, do líquido, né? Muito bem. Então, meus amados irmãos, no jardim da agonia experimentou profundas tristeza. Então, no jardim da agonia, né, ele experimentou profunda tristeza, né? A tristeza lá no profundo, né? Então nós podemos ver que a nossa semelhança, à humanidade, a nossa semelhança com o nosso Senhor Jesus, com a humanidade, né? A humanidade de Jesus era completa. Ele tinha o corpo, ele tinha alma, ele tinha espírito. Então, da mesma forma que nós somos, né? Um corpo trino, corpo, alma e espírito. Muito bem, está lá em São Mateus 27, 58, São Marcos 14, 34 e São Mateus 27, 50. Concluindo esse texto, nós podemos afirmar que a humanidade de Jesus era perfeita. Ou seja, eu vou mudar esse era e vou falar que a humanidade de Jesus ela é perfeita, né? A humanidade de Jesus ela é perfeita. Então nós entendemos que ela não diferencia em nada conosco, né? Exceto ao pecado, né? Jesus não pecou. Nós somos pecadores, mas Jesus não pecou, né? Essa é a diferença entre a humanidade de Jesus e a nossa humanidade, porque nós pecamos todo momento, né? Nós pecamos todos os instantes. No nosso levantar, a hora que nós levantamos, até dormindo nós pecamos, né? Às vezes nós sonhamos coisas que não é do agrado do nosso Senhor. Então nós pecamos a todos os momentos, numa palavra, no nosso falar, no nosso caminhar, no nosso levantar, no nosso pensar. Então tudo que nós fazemos, nós pecamos. Por isso que nós temos que pedir perdão a Deus por tudo que nós fazemos, fazemos que é pecado. A todo momento, a todo instante, nós, eu, você, nós, o ser humano, nós somos falhos, somos fracos, somos carne, né? E por isso nós pecamos, nós erramos. Por isso que o Senhor deixou a remissão dos pecados. Arrependei-vos e serás perdoado. Por isso que nós devemos todos os dias nos arrepender de tudo que nós fazemos de errado. Muito bem. Agora o subtópico 4 do tópico 2 da lição vai falar que Jesus nasceu
na plenitude dos tempos. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Então, meus amados irmãos, aqui o escritor, ao escrever os Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Olha aí. Então, aqui o escritor, ao escrever os Gálatas, ou seja, o apóstolo Paulo, disse que vindo à plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, né, nascido de mulher, o Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher, né, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, né? Então, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos, né? A fim de receber a adoção de filhos de Deus. Muito bem. Aqui nós podemos entender que, em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas. Então, 3 significativos povos e cultura, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho de Israel. O Evangelho em Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, por intermédio do seu idioma e filosofia. Então, nós podemos entender que aqui, na presciência do nosso Senhor, Deus levantou 3 povos, né? 3 povos e 3 culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho, para cooperar a divulgação universal do Evangelho em Israel, através da sinagoga, espalhado por todas as nações, por intermédio do seu idioma, o exame natural das coisas, pela luz natural da razão, né? E finalmente Roma, né? Roma por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade, né? Muito bem. Então aí você pode entender também na Grécia, né? Na Grécia por intermédio do seu idioma, né? Então nós entendemos, foi três povos. O primeiro povo foi Israel, que foi através das sinagogas, né? Ele ensinava na sinagoga, debatia na sinagoga. Na Grécia, por intermédio do seu idioma, né? E o terceiro aqui que nós podemos entender, meus amados irmãos, nós podemos entender que em Roma, né? Lá em Roma também, por meio das suas leis, seu governo e estado de excelente qualidade. Então, estadia de excelente qualidade. Ele pôde ministrar lá nesses 3 povos de uma forma específica, especial, diferenciada, distinta uma da outra, né? Então esse foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele estava aqui cumprindo o seu ministério aqui na terra. Em Israel, Jesus apresentando o mundo o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão. Nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e de Roma, né? Sobre a lei de Roma, né? Muito bem, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de quanto os homens iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, e conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas mais perfeito dos homens. Então, o Senhor Jesus foi mais perfeito dos homens em todas as coisas. Em todas as coisas. Irmãos, muito bem, eu vou encerrar esse ensino nesse tópico. Nós vamos entrar no próximo vídeo. No próximo vídeo vamos entrar no terceiro tópico, acerca de Jesus, o homem perfeito. Terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. Muito bem, vai entrar no terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. Amém, meus queridos? No próximo vídeo você já entra aí e vai ver a continuação.